Oi aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Luana, da Gracon, e hoje nós vamos falar eu acho que um tema que muita gente pode se interessar, que é justamente os mistérios do Photoshop, certo? A gente vê por aí muito tutorial, muito material de gente produzindo como realizar uma determinada tarefa, mas no entanto, muitas vezes, o que acontece? Quem cria fica muito preso a um tipo de criação, uma linha de criação gráfica. E, e aí, quando você para conhecer o programa, é que você realmente vai entender como trabalhar e criar seu próprio estilo, certo? Então aqui a intenção é justamente pegar os conteúdos que na Gracon a gente ensina também, fazer uma revisão. Você que já tem uma certa experiência aqui assistindo essa aula, né, como aluno da Gracon ou não, vai poder é, pegar os conteúdos, revisar, relembrar e também poder estar aprendendo, né? Caso você não conheça uma função ou outra, um atalho ou outro, alguma forma de trabalhar, seja nova para você, também tudo vai contribuir, tá certo? Mas a finalidade aqui realmente é a gente trazer um conteúdo para quem está iniciando, para conhecer realmente como funciona a ferramenta e como saber tirar proveito dela da melhor maneira, tá certo? Então aqui a gente vai iniciar, vai ser uma aula bem básica. Ao primeiro momento, a gente vai pegar esse conteúdo inicial, vou fazer uma apresentação do que é o Photoshop e vamos lá, vamos começar a nossa aula que eu acho que vai ser. A gente vai construir juntos, tá bom? Qualquer dúvida, você pode colocar aqui nos comentários, que aí de tempos em tempos aí a gente vai estar respondendo, tirando dúvidas, né? Se for necessário também posso disponibilizar algum e-mail para a gente poder se comunicar. Aqui na lista aqui embaixo também eu vou colocar, gente, uma lista de frequência. Caso você participou, né, assistiu esse vídeo, assistiu essa aula, eu vou peço que você possa clicar no link ali embaixo que está na descrição e fazer a sua frequência, né? Colocar seus dados ali rapidinho para eu saber que você se inscreveu. Principalmente se você for aluno da Graco. Se você não for, também tem lá a opção para você também mandar seus dados, tirar dúvidas e eu entro em contato com você se você quiser, certo? Então, faça sua inscrição lá na lista de frequência e tudo certo. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Vou apresentar o Desvendando o Photoshop para vocês. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês Photoshop CS6, que é o que eu tenho aqui no computador. Não tem o 2019, CC 2019, nem o 2020, mas aqui pode ser que a gente encontre algumas diferenças, pode ser que não. Se eu fui identificando uma diferença ou outra, pode deixar que eu vou falando para vocês, certo? Como eu falei, qualquer dúvida vocês podem tirar depois. Então aqui, ó, no Photoshop CC 2019, né, ele já começa, quando você abre o programa, ele já inicia com uma com uma tela de boas-vindas. Nessa tela de boas-vindas, se você tiver aí no seu Photoshop, você vai ter é, uma algumas configurações e você vai ter dois botões aí, certo? Create New ou Open, certo? Aqui no CS6 a gente não vai ter, né? A gente vai ter aqui para iniciar, né? O Create New e o Open são as duas formas de iniciar uma tarefa, de iniciar um trabalho, certo? Então aqui no CS, desculpa, 6, eu vou ter como iniciar um trabalho aqui, ó. A partir do momento em que eu clico em arquivo e
tenho essas opções. Posso criar um arquivo novo ou abrir um projeto já existente, dar continuidade, ou então abrir uma imagem ou alguma coisa que eu queira abrir. Também posso abrir a partir de importar também. São as formas de iniciar o trabalho, tá? Arquivo, iniciar e abrir arquivo. Preciso mostrar para vocês aqui como é que é a interface do programa, tá ok? Mas primeiro eu vou mostrar para vocês como a gente vai iniciar o trabalho. Aqui no CS6, a gente vai clicar em novo ou Ctrl N, certo? Ctrl N, ele vai abrir a janela de novo arquivo. Então aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte, gente. Nome, eu vou definir qual é o nome do meu arquivo. Uma coisa importante, gente, é importante você saber, ter definido em mente qual vai ser o seu projeto, o que você vai trabalhar. Quando você abre o Photoshop, você pode ter diversos tipos de trabalho. Como, por exemplo, você pode ter um trabalho que seja para pintura digital. Você pode criar também uma imagem, um cartão, um cartaz. Você vai fazer uma montagem, vai fazer uma edição de fotos. Enfim, no Photoshop você pode trabalhar vários tipos de imagens, certo? Então aqui a gente vai primeiro colocar qual é o nosso objetivo do nosso arquivo. Com base nesse arquivo, você vai poder colocar as configurações que esse arquivo vai ter. E aí eu vou explicar aqui para você. Nome. Vamos escolher aqui, gente, o formato de montagem. A gente vai fazer uma montagem, certo? E para definição aqui, você pode ver que ele tem essas linhas, essas divisões. Como é que ele separa aqui nesse tipo de arquivo? Geralmente o Photoshop separa por tipos de objetivo, finalidade mesmo. Por exemplo, tamanho padrão do Photoshop, ele dá aqui algumas configurações pré-definidas aqui que o Photoshop dá nesse CS6, nesse meu aqui. Padrão dos Estados Unidos, padrão internacional e foto. Essa categoria aqui, vamos supor, vamos colocar como se fossem categorias, são categorias voltadas para impressão, né? Então, assim, se você quer fazer uma imagem, está criando uma imagem que vai para uma impressão, então eu sugiro que você escolha uma dessas opções aqui de pré-definição. No Photoshop 2019, CC 2019, CC 2020, eu não sei se o CC 2018 também, mas se tiver na tela de boas-vindas, ele vai estar com o nome de presets, né? P-R-E-S-E-T-S, presets. Então aí ele vai dar algumas opções voltadas para impressão, vai vir com o nome de print, e aqui embaixo ele tem essa categoria que é para voltada para arquivos que vão ser utilizados em sites, em celular, tela de tablet, dispositivos móveis, web, tela de computador, né? Imagens, por exemplo, para televisão, certo? Que também lê esse tipo de configuração de cores. Então, assim, essas configurações se diferenciam porque está relacionada ao tipo de cor que o programa vai ler. Então, se eu for fazer uma imagem aqui em web, eu vou ter um tipo de cor. E se eu for fazer uma imagem para impressão, eu vou ter também uma configuração de cores. Daqui a pouco eu vou explicar o que são essas configurações de cores. E aqui eu posso ter o modo personalizado, que eu posso clicar aqui e eu mesma digitar as minhas configurações que eu quero, tá? Vou escolher personalizado, porque a gente vai personalizar aqui o nosso arquivo novo. Aqui a gente vai ter as dimensões. Imagina uma parede ou um objeto, né, que você vai, um papel ou
algum objeto que você vai precisar dizer para o Photoshop qual é o tamanho da tela de trabalho que você vai ter. Então aqui eu posso colocar 16,2, 11,99 de altura. Só que aqui do lado você vai perceber que a gente vai ter essa medida em centímetros, tá? Clicando aqui na setinha para baixo, ele vai dar algumas opções de medida, certo? Geralmente, para imagem de web, de internet, né, como eu falei, imagem, a gente escolhe o pixel, porque é a medida que as telas leem, certo? A medida que as telas leem, né? A menor medida das telas, né, geralmente é o pixel. É como se fosse a célula do corpo humano, digamos. É a menor medida, né? Menor objeto, né? Menor item, né? Menor elemento, né? É a célula. Aqui, das telas, é o pixel, né? Uma tela dessa todinha aqui, ela é pixelizada, né? São vários pixels, né? Bem pequenininhos. Quanto mais pixels e quanto menor os pixels, maior a resolução, porque eu vou ter mais informação. Então aí, para você já entender, né, o princípio de pixels, né? Como é que funciona as imagens digitais. Daqui eu vou escolher pixel, tá? Nas dimensões que eu quero, porque a minha imagem ela vai ser para aparecer na minha tela, tá? Dispositivos móveis, vamos supor, né? Eu vou criar uma imagem. Aqui, a dimensão de pixel é bem diferente da contagem em centímetros, metros. Porque, como eu falei, ele vai contar de acordo com a quantidade de pixels, de quadradinhos que a gente... Vou mostrar para vocês o que são pixels depois, tá? Largura. Vamos colocar um tamanho padrão aqui de 1000 por 1000, tá? Só para a gente poder iniciar o nosso arquivo. Aqui embaixo, eu vou escolher a resolução. Geralmente, resolução está relacionada à qualidade da imagem. Como eu falei, a minha imagem é para a tela, então o ideal é que a minha imagem seja 72 pixels, tá? 72 pixels, que é o suficiente para as telas lerem. Aqui no modo de cores, que é aquilo que eu falei para vocês, que vai estar relacionado ao objetivo do meu trabalho. Se a minha imagem for para impressão, eu vou escolher o modo CMYK ou CMYK, tá? Se eu for usar o modo de imagem para tela, então eu vou escolher estes modos de cores de RGB, que são configurações de cores diferentes. Eu vou mostrar para vocês depois, né, lá na frente, mas aqui só grave RGB para telas e CMYK, imagens que vão ser impressas, que vai para impressão. Por quê? Está relacionado ao dispositivo que vai ler aquele arquivo de imagem. Se a tela for para impressão, né, a imagem foi para impressão, as impressoras, elas possuem um dispositivo de ler em 4 cores, que ciano, CMYK, M de magenta, Y de yellow e K, que é o preto, certo? Bom, entendido isso, só o básico para vocês entenderem, né? A gente vai escolher RGB. 8 bits é o suficiente, viu, gente? Só se eu quisesse dar uma qualidade maior, se meu arquivo fosse, por exemplo, eu quisesse dar uma qualidade melhor e fosse para uma plataforma que precisasse de uma qualidade, né? Mas aqui eu vou colocar 8 bits suficiente. Conteúdo do plano de fundo, vou escolher branco, porque quando eu iniciar o meu arquivo der OK aqui, ele vai criar um quadrado, que eu coloquei 1000 por 1000, que é uma proporção igual, né, para todo lado, a altura e largura, vai fazer um quadrado, certo? 1000 por 1000 pixels. E eu poderia escolher a opção de começar com um plano de cor, um plano de fundo com uma cor determinada, que eu escolha, ou com branco ou transparente. Vou colocar branco para a gente poder ver uma tela branca aqui. Já vou escolher aqui também. Se eu escolher transparente, vocês vão ver aqui que
o arquivo vai iniciar com vários quadradinhos. E a gente vai entender melhor como é que funciona essa transparência no Photoshop, tá? Aqui embaixo, no perfil de cores, vai estar relacionado justamente aquilo que eu falei para vocês, né? Para onde vai a minha imagem, isso a gente pode explicar depois lá na frente. Vou escolher o RGB ativo, que é o perfil de cores próprios, né, que as telas geralmente leem, a maioria das telas compreendem sem dar diferença de tonalidade, certo? Proporção em pixels, quadrados, tudo certinho, padrão. Agora eu vou dar OK e ele vai iniciar o meu arquivo. Então aqui, gente, temos um arquivo novo, do nada, zerado aqui, para começar o nosso trabalho. Então aqui eu vou apresentar para vocês também a outra forma da gente abrir um arquivo, certo? Aqui no CS6 a gente pode iniciar um trabalho que já esteja pronto. Arquivo, abrir. Aqui eu posso pegar, tenho vários trabalhos já feitos, né? Vou escolher aqui uma imagem. Então, aqui a gente vai ter algumas imagens. Eu vou pegar aqui uma... Vou pegar aqui esse post, né, que foi feito para a aula anterior que eu dei. Aqui eu abri um arquivo, certo? Também poderia ter ido lá nos meus arquivos e aberto aqui este arquivo também, né? Clicando 2 vezes, ele ia abrir aqui no Photoshop. A outra forma da gente abrir, aqui eu vou pegar umas imagens, certo? Pra gente poder eu ir explicando pra vocês. Vou pegar a imagem dessa mocinha aqui. Tá? E aí eu vou apresentar pra vocês como é que a gente faz pra entender esse Photoshop, essa interface de trabalho. Aqui em cima, gente, a gente tem a barra de menus do Photoshop, tá? A barra de menus, que a gente vai ter várias opções aqui. Aqui mais voltada para abrir arquivo, importar, trazer arquivo, exportar arquivo. É início e finalização, né? Digamos. Aqui tem umas opções de editar, né? Que está relacionado ao programa em si. Imagem, está voltado também aqui a trabalhar proporções de imagem, né? Configurações de imagem, tá? Camadas também, vou trabalhar as camadas, a gente vai conhecer mais sobre camadas lá na frente. Type são os menus voltados aos textos e configurações de textos, formatação de texto, tá? Selecionar são configurações voltadas para... São pré-definições, são ferramentas dentro da ferramenta seleção, né? São algumas ações que nós podemos realizar com a seleção. Aqui em filtro também a gente vai ter alguns efeitos, tá? Que a gente pode realizar. Visualizar também, aqui está relacionada ao modo de visualização. Como nós vamos ver, zoom, tela, régua, enfim, os modos de visualização.
Janela, aqui a gente vai trabalhar com os nossos painéis e as janelas e nossa área de trabalho. Configurar a nossa área de trabalho, personalizar ela do jeito que a gente sentir a necessidade de estar organizando nossa área de trabalho. E aí a gente vai entender aqui a nossa área de trabalho. Já entendemos a barra de menu. Abaixo da barra de menu, nós temos essa outra barra aqui que se chama barra de propriedades, tá? Então, essa barra de propriedades, ela está relacionada à barra de ferramentas, que é essa aqui ao lado esquerdo. Essa barra de ferramentas, ela também é personalizável, certo? Aqui do lado direito, a gente vai ter alguns painéis. Esses painéis aqui vão nos ajudar, né, auxiliar nas edições, onde a gente vai fazer os ajustes, enfim. Aqui que a gente vai trabalhar, né, na nossa imagem. Você vai perceber que no Photoshop, tanto as versões, as últimas versões, eles vão ser personalizáveis na nossa área de trabalho. Então, aqui na nossa área de trabalho, a gente vai poder entender que ele pode ser editável. Como? Percebam que aqui na barra, né, de painéis, a gente tem como se fosse uma parte mais escura que tem uma setinha. Então, com essa setinha aqui, segurando na barra, clicando e segurando, eu posso mover. Então, cliquei, segurei e estou segurando ainda e estou movendo o meu mouse, tá? Ele estava aqui nessa área aqui, não estava? Se eu soltar de novo ele, olha o que ele vai fazer. Ele vai dizer que eu deixei ele como se fosse um painel móvel. Ok? Então, eu posso fazer isso. Personalizar aqui meu painel, deixar ele mais pra cá. Eu quero que ele fique todo pra cá. Então, meus painéis são móveis, certo? Aqui de camadas, demarcadores. Posso ir personalizando aqui. Canais. Olha aqui. Ampliei aqui, ó. Quando ele tá pro lado direito, esquerdo, ele tá me dizendo aqui que ele está minimizado o painel. Então, aqui eu tenho um painel de histórico, eu tenho um painel de propriedades, eu tenho um painel de caracteres, um painel de parágrafo, tudo ativado na minha tela de trabalho. Então, aqui, se eu clico nessa setinha, ele vai ampliar aqui o meu painel e eu vou poder visualizar. Quando eu coloco o mouse aqui em cima do histórico, clico, seguro e arrasto, eu vou desvincular ele, certo? Mesma coisa aqui, propriedades, cliquei, segurei e arrastei. Pronto, olha aqui. Podem perceber que eu estou desvinculando todos os meus painéis. Aqui eu consigo ter várias janelas. E que eu consigo personalizar a minha área de trabalho, certo? Luana, como é que eu faço para vincular tudo agora? Tranquilo. Seguinte, é muito tranquilo, gente. Para a gente poder não se perder nos nossos painéis, aqui eu vou desvincular todos, deixar ele todo separadinho aqui. Vários painéis separados. Pronto, olha que legal. A gente consegue brincar com os nossos painéis, organizar ele como a gente quiser e tal. Tá? Prontinho. Então, aqui eu tenho vários painéis que estão ativos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para vocês entenderem como é que eu faço para ativar esses painéis, é importante vocês entenderem que aqui na barra de menus, aqui em cima, quando eu falar barra de menus, na barra de menus, janela, eu vou ter várias opções de painéis. Olha aqui, ó. Ações, ajustes, amostra, animação, brush. Isso aqui são painéis, galera, que a gente vai poder ativar ou desativar. Percebam que alguns estão marcados com esse sinalzinho aqui. Então, os que estão marcados com o sinalzinho são os que estão ativos. Olha aqui, camadas. Eu vou ter aqui, ó, camadas aqui ativo. Canais. Eu vou ter aqui, ó, o de canais ativo. Caracteres. E assim por diante. Esses que não estão com o sinalzinho marcado, eles estão desativados. Deu para entender? Beleza, vamos avançar. Seguinte,
explicando para vocês aqui. E agora, como é que eu faço para vincular? Eu vou clicar, certo? Segurar aqui nessa barrinha de cima, eu percebo que eu não estou clicando. Ou no nome, certo? Cor, canais, clicar, ou então nessa parte daqui. Quando eu clico aqui, seguro e arrasto, estou segurando o mouse. Percebo que em determinado momento, quando eu colocar, olha aqui o painel, ó, tá nessa posição aqui. Percebam que ele está fazendo essa linha azul. Se ele faz a linha azul, olha como é que ele fica. Ele vincula um painel com o outro. Tá ok? Vou desvincular. Cliquei e afastei aqui. E se eu colocar ele assim determinado, sem ele ficar branco, sem ficar azul? Posso colocar ele do lado do painel, fazer um do lado do outro aqui assim. Vários painéis, um do lado do outro aqui, ó. Certo? Aqui, acoplei os painéis todinho, ó, olha, um monte de painéis legais aqui, um do lado do outro, tá? Eu posso. Aí aqui, Luana, mas como é que eu faço para colocar embaixo? Mesma coisa. Cliquei, segurei e vou aproximar até ele criar essa linha azul aqui. E aí, quando eu soltar, ele vai vincular. Vou fazer bem aqui também para ele ficar, olha aqui, prontinho. Então aqui eu já organizei meus painéis e tal, certo? Olha aqui, vários painéis organizados. Então aí você pode ir personalizando a sua área de trabalho, tá? A barra de ferramentas também ela é movível, gente. Então aqui, ó, eu vou ampliar ela aqui. Olha aqui, se eu ampliar ela, ela estava minimizada, certo? Agora eu vou ampliar. Ela ampliada, ela fica assim, desse jeitinho aqui, em duas colunas, tá? Aqui a gente não vai precisar de tudo isso de painel, então eu posso clicar nessa opção, essa opçãozinha aqui de 3 linhas, né? Dessas linhas aqui, com a setinha para baixo. Eu vou escolher fechar grupo de guias. Mesma coisa eu vou fazer com os caracteres, que eu não vou utilizar agora. Mesma coisa eu vou utilizar também nos demarcadores, nas propriedades, no parágrafo. E eu acho que no mais é isso. As camadas eu vou deixar ela aqui. Acho que no mais é isso. Luana, como é que eu faço para colocar de volta aqui? Seguinte, vou desvincular, tá? As ferramentas que eu quero é essa aqui, esses painéis. Cliquei, segurei e trouxe pra cá. Ó, trouxe ele, vou trazendo, arredando, até, olha aqui, ó, formei a linha azul no cantinho ali, soltei. Olha aqui, ele já vinculou ao canto da minha página. Mesma coisa eu vou fazer aqui com o histórico. Luana, eu tenho como colocar várias abas? Tem. Cliquei e segurei aqui no histórico, desvinculei daqui. Vou soltar ele ali do lado de camadas, aqui, ó, tá vendo? Ele ficou em volta, né, uma linha azul, fez um contorno azul. Vou soltar e ele criou abas. Aqui eu tenho a aba de histórico e a aba de camadas. Vou fazer também na amostra aqui para vocês verem. Então eu consigo criar abas para trabalho, certo? E cor. Deu para entender? Agora eu tenho aqui a minha área de trabalho personalizada, ok? E agora, gente, eu vou mostrar para vocês aqui uma opção bem legal. Luana, tô com preguiça de organizar a minha área de trabalho. Acho que vai dar muito trabalho isso. Eu não quero avançar. Quero começar a trabalhar no Photoshop. Então, vamos lá. Janela, área de trabalho. E aqui o Photoshop dá várias opções de presets, né? Pré-organização, né? Perfis salvos de área de trabalho. Então, aqui ele dá até umas opções aqui, olha. 3D avançado, você que vai trabalhar com 3D, você que vai trabalhar com análise, você que vai trabalhar com automação, com criação de cor e tom, vai trabalhar com pintura,
revisão, vai criar tipografia, vai trabalhar com vídeo, né? Vai trabalhar com teia, né? Com imagem que precisa daquelas linhas, né? Que servem como guia, né? Bom, aqui também tem como resetar, né? Pro modo essencial, que é o modo padrão, certo? Aqui também tem um modo aqui salvo, Glaucio Cajuela, né? Que é um modo salvo aqui que veio aqui no programa, um preset feito. E eu também tenho como criar um novo workspace. Então aqui criando, eu posso salvar aqui essa minha área de trabalho que eu organizei. Área de trabalho, janela, área de trabalho, new workspace. Então aqui eu posso salvar aqui a minha área de trabalho, do jeito que eu gosto de configurar. Atalho de teclado, menus, marco tudinho e ok. E aí quando eu for aqui, janela, área de trabalho, eu tenho a minha salva aqui, Luana, tá ok? Não quero mais, posso excluir a minha área de trabalho, que eu salvei, tá? Para excluir é só selecionar a que eu quero e clicar em excluir. Aí aqui eu tenho também alguns menus e atalhos do teclado, que ele vai me dar aqui no Photoshop, que eu posso configurar também, tá? Para trabalhar, certo? Atalhos do teclado, por exemplo. Luana, tenho dúvida como é que eu faço. Arquivo, novo, olha aqui, ele vai dando todos os atalhos. Se você quiser conhecer mais sobre os atalhos para poder ter um trabalho mais rápido, né? Como é que você faz tal coisa, aí você pode ir vendo. E também, se quiser adicionar atalhos também, tá? Aí é só mesmo a gente olhar aqui, aí você dá uma olhada e já vai conhecendo melhor. Fechar, resetar, enfim. Tem vários atalhos legais aqui que a gente vai vendo os atalhos do Photoshop, tá? Criar camada, copiar camada, seleção, ó, selecionar tudo, criar seleção, enfim. Tudo isso a gente vai ver depois. Menus. Aqui também são os menus que ele dá de preferência. Padrões do Photoshop, certo? Então, ok. Já mostrei para vocês aqui sobre a área de trabalho. Gostaram? Deu para desvendar os segredos do Photoshop aqui, da área de trabalho? Então, vamos lá. A gente vai dar continuidade aqui, tá? Vou explicar para vocês uma coisa. O Photoshop, ele basicamente, ele é uma ferramenta, um software, né, de criação. Então, todas as ferramentas, né, diferente do Lightroom, muita gente utiliza o Photoshop para fazer edições de imagens, né, dar qualidade na imagem, fazer montagens e tudo mais. O Photoshop ele tem uma propriedade, né, de que à medida que ela vai trabalhando, ela vai modificando os pixels, né, diferente do Lightroom. Então, no curso, na Gracon, né, a gente vai aprendendo que o Lightroom ele trabalha com imagens, né, e ele não faz a destruição dos pixels. Então, ele salva uma nova imagem e aquela imagem original ela continua e eu consigo modificar aquela imagem. Aqui no Photoshop eu tenho como ter esses ajustes. A gente vai também ter uma outra aula só falando sobre isso e vai ser muito legal para a gente conhecer mais. Então aqui, vamos lá. O primeiro passo, depois de tudo isso, conhecer a área de trabalho, é a gente conhecer a nossa barra de ferramentas. Então aqui na barra de ferramentas, eu minimizei ela para ela ficar aqui, para poder me dar uma área de trabalho bem mais ampla, tá? Eu posso minimizar aqui, olha, também, para ter uma área de trabalho mais ampla, para eu trabalhar melhor a minha imagem, colocar ela mais perto aqui, para eu ter uma noção de como é que tá a qualidade da minha imagem. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui o pixel, para vocês conheçam o pixel. Olha aqui, tô dando zoom. Tá vendo esses quadradinhos aqui na imagem? Então, gente, isso aqui são os pixels. Prazer, pixels, certo? Esses quadradinhos aqui.
quanto mais pixels eu tenho numa imagem e menor o pixel, eu vou ter uma resolução maior, digamos, né? Então, é aquilo que a gente chama de resolução, é a quantidade de informação, de pixels que eu vou ter naquela imagem. Deu para entender? Então, vamos lá. Aqui na nossa barra de ferramentas, a gente vai ter as principais ferramentas. A número 1, que é a ferramenta selecionar, que no inglês, no CC 2019, a gente chama de Move, né? Ferramenta Move. Quando você me ver falando ferramenta Move, é essa aqui, tá? Ferramenta Move. Para que serve a ferramenta Move, Luana? A ferramenta Move, ela serve basicamente para você trabalhar, mover imagens. Olha aqui, cliquei, estou com ela ativada aqui, cliquei e movimentei aqui a minha imagem, certo? Também serve para, com ela ativada, eu dou um Ctrl T e eu consigo redimensionar aqui a minha imagem, beleza? Ctrl T, que é justamente aqui com a Move, certo? Eu consigo selecionar e movimentar a minha imagem aqui e redimensioná-la. Ctrl T, ativei a função de redimensionar, Ctrl T, cliquei aqui nas extremidades e posso diminuir e aumentar a minha imagem, tá ok? Dou Enter para finalizar o redimensionamento. Aqui na ferramenta abaixo, a gente vai ter algumas ferramentas na categoria primária, tá? Você percebe que ele vai dividindo aqui, com essas linhas aqui, as categorias de ferramentas primárias, que está relacionada à atividade primária, digamos, né? Que a gente faz para modificar uma imagem. Aqui a gente vai ter os modos de seleção, as formas de selecionar, ferramentas de seleção. A primeira é a ferramenta letreiro, que no inglês, né, no CC 2019, a gente chama de Marquee. A ferramenta Marquee, ela possui essas 3 formas de seleção. Atalho para ela é o M, tá? Estou com o Move selecionado, se eu clicar o M, ó, automaticamente ela vai ativar a ferramenta seleção. Então, aqui, no CC 2019, se você colocar o mouse em cima, ele vai dar como se fosse uma janelinha, mostrando como é que funciona a ferramenta. Então, ele facilita muito para quem está iniciando, para conhecer o que a ferramenta faz. Então, aqui a gente vai ter a ferramenta Marquee, tá? Como é que ela funciona? Eu clico, seguro e arrasto e eu escolho qual é a área que eu quero selecionar. Vamos supor que eu quero selecionar aqui a área superior aqui da modelo. Cliquei, segurei e arrastei. Estou segurando o mouse aqui. Percebam que a minha seleção, ela fica um retângulo, mas ela fica um retângulo desproporcional, certo? Eu posso escolher a proporção do meu retângulo. Perceba aqui, gente, que também à medida que eu vou movendo o meu mouse, ali, ó, tem um balãozinho que vai acompanhando a minha seleção. Então, ali eu também vou ter as dimensões do meu arquivo, né, da minha seleção. Então, é interessante, caso você tenha noção do que você quer selecionar, já tenha uma pré-definição na sua cabeça, que você quer uma imagem daquele tamanho, seleção daquele tamanho, então você já vai tendo uma noção ali, tá? Então, vou soltar aqui, vamos fazer esse recorte da modelo aqui até o pescoço dela. Quando eu soltar, ele vai deixar fazendo essa seleção, tá? A outra forma da gente selecionar, a gente também tem aqui embaixo a ferramenta Ellipse, né? Que é Circle, né? Eu tenho essa seleção aqui, gente. No entanto, eu vou fazer a seleção em círculo agora. Só que, se eu clicar, arrastar e soltar, ele vai criar uma outra seleção, tá? Em círculo. Só que você vai perceber que o meu círculo, ele não ficou
com um círculo perfeito, certo? Posso fazer um círculo oval, percebo que à medida que eu vou mexendo no meu mouse, ele vai ficando distorcido aqui, tá? Se eu quiser fazer um círculo proporcional perfeito, é só segurar o Shift, clicar, arrastar, que ele vai fazer. É o Shift, viu? Tá? Ele vai criar a seleção, tá? Então, gente, ó, aqui, Luana, eu quero fazer um círculo perfeito, mas eu acho que eu também quero pegar mais um pouquinho da cabeça dela ali. Como é que eu faço? Toda vez que eu clico, ele vai adicionar ele vai fazendo uma nova seleção, certo? Por quê? Porque aqui em cima, na barra de propriedades, viu, gente? A gente vai fazer, entender o seguinte. Aqui em cima eu tenho a ferramenta que eu estou utilizando, que é a ferramenta de seleção em círculo, elipse. Aqui do lado, eu vou ter os tipos de seleção. A primeira, a cada clique que eu der, eu vou criar uma nova seleção. Com a segunda, com uma seleção já feita, eu posso clicar e eu vou somar a seleção. Certo? Percebam? Na terceira, eu vou clicar e aquilo que ele encostar, ele vai retirar. Olha aqui. Ok? E na última, aquilo que eu clicar e ele encostar, ele vai utilizar só aquele espaço que eu selecionei dentro da seleção. Ok? Aí, para vocês entenderem aqui, gente, como é que funciona essa opção de difusão. A gente vai poder entender melhor lá na frente, mas a difusão ela também vai fazendo a gente selecionar de acordo com a quantidade de pixels que a gente quer. Como é que funciona isso, Luana? Seguinte, quando eu fizer a minha seleção, vou clicar aqui, perdão, que estava selecionar essa segunda, vou selecionar aqui o rosto da modelo, tá? Fazer como se fosse um recorte oval. Tá. Selecionei aqui, fiz um círculo, tá bem assim, não tá bem definido. E agora eu vou escolher a difusão que eu quero, tá? Vou colocar 5, certo? Então aqui eu vou criar uma nova seleção. Quando a gente criar essa seleção, você vai perceber que, por exemplo, se eu colocar 5, a difusão 5, talvez a gente não consiga visualizar direito. Mas essa difusão, ela vai suavizar a minha seleção. A gente vai ver melhor ali nas outras ferramentas, certo? Eu posso suavizar o serrilhado, né? Deixar a minha seleção um pouco mais suave, não ficar com aquelas pontas, né? Muito grosseiras, né? Aqui também vou ter alguns estilos, tá? De seleção. E depois a gente vai conhecer mais sobre refinar arestas, lá na frente. Segundo modo de selecionar. A gente vai utilizar aqui, a gente também tem a ferramenta laço. Como é que funciona? Vou criar um novo modo de seleção aqui. Certo? Então, a ferramenta laço funciona basicamente, eu vou desenhando com o meu mouse, eu clico seguro e vou desenhando a mão livre a minha seleção. Ok? Selecionei minha modelo, a mão livre. Então aqui a única dificuldade é porque muitas vezes no mouse a gente não tem muito aquela precisão, né, na seleção. Então a seleção ela fica desse jeito. Entendo que a seleção ela é útil porque ela vai me dizer qual é a área que eu quero trabalhar, tá? Então aqui dentro da ferramenta laço eu também vou ter a ferramenta laço poligonal. Ela funciona um pouquinho diferente da laço, tá? Porque eu posso escolher, ela funciona por clique. Então aqui, ó, vou começar a dar um clique aqui, opa. Então eu vou clicando, escolhendo, então percebo que ela vai ficando uma seleção mais
grosseira, né? Tô fazendo a seleção aqui. No final, dou 2 cliques e ele forma a seleção, tá? Aqui, ferramenta laço magnético. Como é que eu faço? Olha aqui, ele vai detectando onde passa o meu mouse, tá? E vai seguindo. Não estou clicando e não estou segurando o mouse. Estou com o mouse somente movendo ele. Então aqui, gente, o laço magnético, eu vou aproximar mais aqui para vocês verem como é que ele vai funcionar. Ele funciona da seguinte maneira, por detecção de cor. À medida que eu clicar aqui nessa diferença de cor do azul com branco, ele vai detectando. Cliquei aqui no início, olha, estou só movendo o mouse e aqui ele vai detectando a diferença de cor e nas áreas que tem a diferença de cor, ele vai fazendo a seleção. Aqui, ele vai dando o formato, tá? Então, eu vou seguir aqui até mais ou menos ali em cima, que a gente vai selecionar a camisa da modelo. Então, cuidado na hora de mover o mouse, tá? Como é que eu tô fazendo aqui para manusear? O zoom, gente, olha aqui. Aqui em determinado momento, percebam que olha aqui, ele vai movendo. Deixa eu aproximar mais. Olha aqui, eu movi e ele está detectando. Então, aqui eu podia ter feito isso aqui. Clicado bem aqui, trouxe para cá e cliquei bem aqui. E posso continuar minha... Porque alguns movimentos ele não consegue fazer sozinho. Então, eu tenho que clicar. Aí, percebam que ele, ó, ele vai se modelando, a linha vai se ajustando aqui. Então, eu posso ir clicando também, dando a linha, né, a condução aqui para ele. Também dizendo que eu quero que ele faça esse contorno aqui, eu tô clicando. Certo? Aí aqui também tem diferença de cor, ele vai detectar tudinho. Tá? Como é que eu faço para dar zoom, Luana? Para dar zoom, é só segurar o Alt e rolar o scroll do mouse. Nesse modo aqui, como eu tô com essa ferramenta ativada, como é que eu dei o zoom? É o Ctrl mais e o Ctrl menos. Ctrl menos, para ampliar aqui, e o Ctrl mais. Opa, opa, opa. Só finalizar aqui pra gente poder... Olha aqui. Tô fazendo de maneira bem rápida aqui. Dá um trabalhinho, viu? Fazer essa seleção. Não tá ficando legal, mas só pra gente entender mais ou menos como é que ela funciona. Só pra gente chegar aqui no final, olha aqui. Chegou aqui no final, como é que eu faço? Percebam que o mouse vai mudar aqui o formato. Olha aqui, antes era só mesmo um cabidezinho, né, com um imã. Quando eu chego próximo do ponto final, olha aqui, ó, ele forma, aparece uma bolinha. Então, aqui eu tenho o ponto inicial. Eu só faço dar um clique e ele vai formar a minha seleção. Se eu der 2 cliques, ele vai cancelar, viu, gente? Porque ele vai começar a iniciar uma outra seleção. Não é isso que a gente quer. É só um clique no laço magnético, ele funciona desse jeito. Então, aqui só para vocês entenderem como é que a gente selecionou aqui a camisa, tá? Modelo, tá? Dentro das ferramentas de seleção, eu vou dar um Ctrl D para cancelar, tá? Então, dentro das ferramentas de seleção, a gente também tem a ferramenta Quick Selection, ou seleção rápida, né? Por clique. Então, aqui, ó, eu vou ter a Quick Selection, que é esse pincelzinho aqui, digamos, esse pincelzinho aqui, certo? Com esse formato de seleção, tá? Ativei. Vou agora escolher o tamanho do meu pincel. Vou aumentar aqui, botar mais ou menos uns 15, tá? Bem aqui, eu vou ter também os modos de configuração desse pincel. Aqui, na primeira opção,
é bem parecido com aquele lá. Eu vou, a cada clique, eu vou criar uma seleção nova. Aqui, no mais, a cada clique, eu vou somar a seleção. E no terceiro, a opção aqui, a cada clique, eu vou retirar a área selecionada. Eu vou tirar, né? A seleção que eu não, a parte que eu não quero selecionar. Vamos iniciar aqui uma seleção. Ativei. Vou começar a selecionar aqui a camisa da modelo, certo? Cliquei, estou segurando. Olha aqui. Como é que ele funciona? Ele funciona basicamente por cor. Então, gente, olha aqui. Vou cancelar a seleção, Ctrl D. Cliquei. Tá vendo aqui? O fundo é todo azul. Então, por que o fundo é todo azul? Eu consigo só clicar e dizer aqui pro Photoshop que eu quero só essa área azul aqui selecionada, tá? É por cor. O Photoshop lê basicamente a seleção por cor, tá? Então aqui com a Quick Selection ou com a ferramenta seleção rápida, eu consigo selecionar desse jeito. Ctrl D, vou cancelar. Vou selecionar só a blusa da modelo aqui, tá? E por último, nas categorias, nas ferramentas de seleção, eu vou ter aqui a ferramenta varinha mágica, tá? Só baixar um pouquinho aqui o volume da música. Não sei se está alto para vocês. Então vamos lá. A ferramenta varinha mágica, ela funciona também como um modo de seleção, tá? Tem as ferramentas aqui em cima parecidas, como eu falei para vocês. Primeira opção é nova seleção, adicionar seleção, subtrair seleção e fazer interseção com seleção. Basicamente o princípio é quadrado preenchido, fazer seleção. Quadrado preenchido com quadrado vazio, quadrado preenchido com quadrado preenchido juntos, adicionar. Quadrado preenchido com quadrado vazio, que é esse aqui da frente, ele está retirando. Então, o que aqui ele vai fazer a interseção. Então, olha aqui, entendo que aquilo que vai ficar na interseção das duas seleções, ele vai deixar. Ferramenta varinha mágica. Vou aqui na ferramenta, na opção de adicionar seleção. Tolerância é onde eu vou configurar aqui a ferramenta varinha mágica. Vai funcionar por variedade de cores. Então, se eu tenho uma área que eu tenho uma variação muito grande de cores, eu vou precisar selecionar, colocar uma tolerância maior. Como aqui eu tenho esse fundo azul, por exemplo, se eu colocar 2, provavelmente pode ser que eu pegue um número maior de cores. Olha aqui, gente. Vamos aqui. Vou colocar 5. Olha aqui. Por que está acontecendo isso? Vocês vão perceber que quando eu der o zoom, na verdade, ele não é um pixel perfeito. Olha aqui. Percebam que aqui eu tenho várias tonalidades de azul. Então, se eu escolho um, ele vai me dar as variações mais próximas. Aqui, ó. Tá? Ele faz isso. Se eu escolho 2, ele já vai fazer mais. Se eu escolho 3, ele vai ampliando. 4, olha aqui, ele já pega as tonalidades parecidas, olha aqui, ó. 4, então assim vai. Então ele vai selecionando por cor. Se eu colocar 10, para ver o que ele pegou. Olha aqui a quantidade de tonalidades que ele pegou. Se eu colocar a tonalidade 25, ainda não tenho a minha seleção do meu fundo, tá? Então, entenda que o princípio é esse. Ainda não. 50. Olha aqui. Já tenho aqui uma seleção de varinha mágica a partir das cores, tá? Vou colocar 60. Olha aí.
A gente já conseguiu uma seleção, digamos, mais das cores, deixando aqui somente lembrando que é cor, viu, gente? Então tá, vamos lá, continuar. E aqui, gente, já quero deixar até um exercício para vocês, certo? Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a questão, a subferramenta dentro da seleção, tá? Como eu falei anteriormente, na barra de menus, a gente vai ter aqui, ó, a opção selecionar. Então, aqui a gente consegue também fazer uma série de ações dentro da ferramenta selecionar, tá? Então, aqui, olha, eu gosto muito de usar a Quick Select, seleção rápida, porque aí a gente consegue selecionar a blusa da modelo, tá? Também por cor. Pronto. Selecionei a blusa dela. E aí, vocês, o que eu vou dizer pra vocês agora? Por último, tá? Pra gente poder, na próxima aula, a gente já poder trabalhar como é que vai funcionar essa seleção. Quando você clica com o botão direito nessa seleção, ele vai te dar algumas opções também. Assim como também aqui na opção selecionar, também ele vai dar várias ferramentas, certo? Botão direito, cliquei aqui. E aqui ele vai me dar a opção de cancelar a seleção. Posso cancelar por aqui. Ou também posso clicar o Ctrl D e cancelar, tá? Tá, pronto. Cancelei. Ctrl Shift D, refiz a seleção, ok? Atalho. Cancelei, Ctrl D, Ctrl Shift D, que é o oposto, ele refaz a última seleção que eu fiz. Então aqui, também tenho como selecionar o inverso, como? Clico aqui e olha aqui. A área selecionada agora não é mais a blusa da modelo, é a parte inversa. Ok? Vou selecionar inverso de novo, tá? Para mostrar para vocês. Outra forma de selecionar inverso, atalho Ctrl Shift I. E ele seleciona o inverso novamente, tá? Ctrl Shift I. E ele voltou, selecionou o inverso, inverteu novamente. E agora eu tenho novamente a blusa selecionada. Aqui, eu também vou ter a opção de difusão. E agora eu vou poder mostrar para vocês melhor como é que vai funcionar essa difusão. Eu vou dar um zoom para mostrar para vocês aqui como é que vai funcionar a ferramenta difusão. Aqui vocês perceberam que a linha aqui da seleção, como ela tá, vou clicar com o botão direito, difusão, e aqui eu vou ter algumas opções, certo? Aqui ele vai suavizar a minha seleção, então eu vou dar um zoom mais aqui. Percebam que nessa área aqui próxima do cabelo da modelo, como ela tem várias ondinhas. Quando eu der OK, com esse raio de difusão de 5 pixels, você vai perceber que ele vai ficar mais suavizado. Olha aqui, a linha ficou mais reta, a seleção ficou mais suave. Vou dar um Ctrl Z para vocês verem, olha para cá, olha aqui. Tava mais variando aqui, com a difusão. Vou colocar a difusão 10 para ter uma noção melhor. Olha aqui, ele modificou a minha seleção, ficou mais suavizada. Não ficou com tanta variação, né? De embaixo, em cima, entendeu? Então, suavizou a minha seleção. Tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui eu também posso criar salvar esse formato de seleção que eu fiz, né? Salvar a seleção, posso criar uma pré-definição, colocar o nome do documento, o nome do canal, posso criar uma máscara também, botar um nome, novo canal e OK. Dou OK, ele salva a minha seleção. Aqui eu também posso, para poder utilizar posteriormente, né? Criar um demarcador de trabalho, também posso. E aqui é onde eu quero chegar. Seguinte, gente. Dentro da minha seleção, eu posso trabalhar com ela de diversas maneiras. Uma delas é fazer recorte, né? Eu vou abrir aqui a
a minha janela de camadas, tá? Pra gente ter uma noção do que vai acontecer. Clicando com o botão direito, eu posso criar uma camada por cópia, ou seja, criar uma cópia dessa camada, dessa seleção e criar uma camada com essa seleção. Então, clico com o botão direito, camada via cópia. Então, olha aqui, gente, ele criou uma cópia da minha seleção, uma nova camada, certo? E aí a gente vai entender aqui como é que funciona o Photoshop já vai entendendo que ele funciona de princípios de camadas. Ele se organiza por camadas, certo? Então aqui eu vou ativar de novo. Ctrl Shift D. Opa, eu não cancelei a seleção, então ele não vai dar certo, certo? Então o ideal é mesmo que eu clique aqui em cima, segure o Ctrl e meu mouse vai ficar desse jeito aqui, ó, tá vendo? Meu mousezinho aqui nas camadas. Clico aqui, ó, ele vai refazer a minha seleção, tá? Então, vamos lá. Eu também tenho como criar por recorte. O que é que ele vai fazer se eu fizer isso? Ele vai fazer, eu selecionei a camada de baixo, porque eu quero trabalhar na camada de baixo, tá? Vou até deletar essa camada de cima, pra a gente não se confundir, tá? Aliás, eu vou fazer assim, gente, pra gente não se confundir. Vou criar uma camada via cópia, já fiz aqui. Vou criar uma cópia dessa camada de baixo, tá? Pra gente ter uma noção do que tá acontecendo. Como? Posso criar uma cópia. Ctrl J. Ou clicar com o botão direito, duplicar a camada. Então, aqui eu consigo. Eu tenho que pegar essas aqui de cima. Eu vou refazer a minha seleção, segurar o Ctrl nessa camada de cima, refiz a minha seleção. Ok? Aí agora eu vou, nessa camada de baixo, trabalhar essa seleção aqui. Agora eu vou fazer uma camada via corte. Eu vou recortar essa camisa e você vai perceber o que ela vai fazer. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que a imagem, o que aconteceu, tá? Quando eu fiz a camada por corte, eu retirei a camisa da moça, de fato, da minha imagem. Então, vou tirar essa visualização aqui para vocês verem como ela ficou. E ela ficou desse jeito. Tá ok? Agora eu vou mostrar só aqui a camisa e ela criou uma camada por recorte, ou seja, ela recortou a minha seleção, aquilo que estava selecionado. Deu para entender? Vamos voltar aqui para a imagem original, tá? E é isso, gente. Eu tenho como criar também. Agora você vai entender transformação livre, que é aquilo que eu falei para vocês, que é redimensionar, tá? Tenho aqui minha imagem, vou dar um Ctrl D, clicar com o botão direito e transformação livre. Posso redimensionar minha imagem, tá? Também posso, aqui na Move, tá? Voltar aqui para Move, também posso girar a minha imagem. Não mostrei isso para vocês. Ctrl T e clicar com o botão direito, ele vai me dar algumas opções aqui, ó. Transformação livre, redimensionar, girar, inclinar, distorcer, perspectiva, girar, né, o graus, né, fazer giro da minha imagem aqui, ó. Girar ela, tá? Virar horizontalmente, verticalmente, olha aqui, né? Posso virar de cabeça para baixo, tá? Tudo clicando com o botão direito. Primeiro, Ctrl T e botão direito e eu consigo fazer tudo isso, tá? Ativando a ferramenta de transformação livre. Então, gente, olha, por hoje já tivemos bastante informação, não foi? Aprendemos como selecionar, aprendemos sobre a nossa área de trabalho e
já desvendamos muitos segredos do Photoshop para que você não fique mais se atrapalhando na hora de fazer seu trabalho, aconteceu alguma coisa. Ferramentas, painéis, ferramentas, barra de menus, barra de propriedades, seleção, vimos tudo isso, tá ok? Qualquer dúvida, pode me procurar, estamos aí. Não esqueça de fazer assinar a lista de frequência ali embaixo, que eu vou deixar o link. E Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Nós vamos ver conteúdos um pouquinho mais avançados, vamos ver montagem, vamos aprender como é que funciona as ferramentas de recorte, seleção, aprender outros tipos também de recortes. E é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.